sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, siga o nosso perfil oficial no Instagram e também aproveita para seguir a lojinha do Futebolaço, onde você pode estar comprando camisas antigas como essa aqui do Vascão da Gama e, claro, vendendo aquela camisa tua que não dá mais em você engordou, tá querendo fazer uma graninha, entre em contato com a gente que a gente adquire sua camisa antiga também, desde que esteja em bom estado e seja original, beleza? Dito isso, galera, vamos agora seguir com as informações. Tem novidades importantes sobre o mercado. Volta Redonda fez o anúncio oficial do zagueiro Lincoln. Então o jogador está emprestado já de maneira oficial ao Volta Redonda até dezembro. Outra situação também que está sacramentada, o Vasco acertou o retorno do volante Cauã Barros. Notícia importante, o companheiro Lucas Pedrosa conseguiu apurar que o Vasco fechou um acordo ali com o América Mineiro e não vai precisar pagar nada pelo retorno do jogador. Inclusive foi um pedido do empresário do atleta que para esse retorno existisse ali uma valorização, uma renegociação do contrato. O Barros tem contrato com o Vasco somente até dezembro do ano que vem e a partir de 1º de julho já poderia sair de graça, tá? E o Vasco está acertando a renovação de contrato do jogador, então Barros volta em definitivo ao Vasco. Por isso que demorou, atrasou mais um pouquinho, mas o Barros é nosso, tá feito aí o registro para vocês. Agora queria trazer também um outro fato curioso, ainda em cima aí de janela de transferências. Quem lembra do meia Matheus Vital? Cria aí da nossa base, hoje ele joga no futebol chinês e ele deu uma entrevista super Rádio Tupi falando que desejaria retornar ao Vasco da Gama. Vamos aqui, aspas, ao Matheus Vital. O Vasco tem passado por um momento muito conturbado, né? A minha visão hoje sobre o Pedrinho é bastante positiva. Eu vejo um cara que de alguma forma está tentando ajudar o clube, que infelizmente passou por uma situação muito delicada com a 777. Meu primeiro pensamento sempre vai ser o Vasco. Minha família toda é vascaína, fui criado no Vasco, mas eu tenho que pensar na minha profissão. Não posso fechar as portas de nenhum clube. Então tá feito aí o registro. Não sei se vocês lembram, o Matheus Vital sai do Vasco pro Corinthians, quando sai o Eurico e entra o Campelo. Uma confusão danada, falaram que venderam o moleque a preço de banana. Ele saiu com uma expectativa muito alta, boa parte daquele Campeonato Brasileiro de 2017 ele chegou a botar o Nenê no banco e quando ele sai para o Corinthians uma gritaria danada, porra, a gestão do Eurico na calada da noite vendeu o moleque a preço de banana, acabou que o Matheus Vital teve até bons momentos na carreira, mas não conseguiu ser nem sombra daquele jogador que se imaginava. E até para efeito de curiosidade, você aceitaria de volta o Matheus Vital? Ele tem 27 anos de idade já completos hoje, tá? E hoje ele joga na China. Ele saiu do Vasco para o Corinthians, né? Ali em janeiro de 2018, o Corinthians pagou mais ou menos 2 milhões de euros. Ele foi emprestado 3 anos depois, ali em 2021, para o Panathinaikos da Grécia. Ficou lá uma temporada, voltou. E aí na temporada seguinte o Corinthians negociou ele em definitivo com o Cruzeiro. Ele ficou no Cruzeiro 23, 24 e agora em janeiro de 2025 ele foi negociado aí para o SH Port da China. E aí, detalhe curioso, você aceitaria o Matheus Vital, Matheus Pet? Lembra? No primeiro momento era Pet, que associava um pouco ele ao Petkovic, e aí estava muito pesado o nome, trocaram para Matheus Vital. Tá feito aí o registro para vocês. Galera, vamos virar a chave agora, porque tem umas paradas assim muito inacreditáveis. Só para a gente seguir o papo de maneira cronológica, hoje o chefe da arbitragem da CBF, o Rodrigo Sintra, deu ali uma entrevista e confirmou que a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza foi correta e ele agiu da maneira que deveria ter agido e o Léo Jardim foi muito bem expulso. Eu vou deixar com vocês aí a fala do Rodrigo Sintra e tem desdobramento. O companheiro Lucas Pedrosa estava trabalhando pela Cazé TV e eles conseguiram uma imagem exclusiva do Beira-Rio, aonde o bandeirinha não deixa o fisioterapeuta do Vasco entrar para fazer o atendimento do Léo Jardim. Vamos na sequência. Primeiro, vocês vão ver aí o que disse o chefe de arbitragem da CBF sobre a expulsão do Léo Jardim. Confere aí. Na verdade, a questão da expulsão, a gente viu como
em todas nesse final de semana, todas as situações que os árbitros acertaram. Então foi uma rodada muito boa para a arbitragem, para o futebol brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. E é óbvio, né, que a gente tem ali uma situação que é prevista no texto da regra, a orientação e recomendação da FIFA. Haja visto o próprio Mundial, que a FIFA coibiu demais o antijogo. Então o árbitro agindo com a correção e tentando em todos os instantes analisar e dar todo o suporte para que o jogador fosse atendido. Infelizmente ele não quis atendimento e demorou aquele tempo todo ali. O árbitro chegou no último recurso, mesmo com o apoio do seu assistente, mesmo voltando lá pela segunda vez, mesmo com o médico do lado do jogador, sem proceder nenhum tipo de atendimento. O árbitro não tinha outro recurso para retornar a partida. Então faz parte do jogo, não é que seja uma recomendação da CBF ou uma instrução excepcional, não, isso é texto de regra e a FIFA ela cada vez mais está coibindo esse tipo de situação. E aí a recomendação que a gente tem sempre é que todos estejam atentos à modernidade do futebol, porque o futebol espera o jogo, o torcedor ele paga para assistir o jogo. Então num jogo de 90 minutos o árbitro ele tem que buscar sempre fazer com que o máximo de tempo de bola em jogo seja a premissa daquela partida. Bom, vocês acabaram de ouvir aí o que disse, né, o chefe da arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra. O Vasco fez uma ressonância magnética no Léo Jardim e foi constatada uma contusão por trauma na região do tórax. Ele teve uma lesão na junção da costa condral do último arco costal esquerdo e teve ali hematomas, inclusive nesses hematomas do exame dele tem ali largura, né? Foi em torno de 3 centímetros. E aí o Globoesporte.com, como preza o bom jornalismo, foi ouvir a opinião de 2 especialistas. Um especialista que deu a opinião dele a respeito do exame que o Vasco divulgou e também a respeito da lesão e trazendo mais informações, foi o Adriano Leonardi, que é médico ortopedista e traumatologista do esporte, especialista em joelho e colunista do Eu Atleta, e o Dr. Alexander Rossato, que é médico ortopedista do Hospital Ortopédico da ACD. E aí eu queria trazer para vocês aqui alguns detalhes da matéria do GE e algumas aspas desses 2 médicos. O que é lesão? De forma simples, é uma contusão na articulação entre a última costela do lado esquerdo e a cartilagem que une ao osso externo, que é o osso do centro aqui do peito. Essa região fica na parte inferior do tronco, próxima à transição do abdômen e é bem vulnerável a impactos. E aqui vem o primeiro comentário do médico. O laudo de ressonância mostra uma lesão traumática na região posterior das costas, na transição toraco-lombar do lado esquerdo. Uma lesão traumática aguda, já que denota a presença de um hematoma na região, mas sem trauma ósseo, ou seja, sem nenhum tipo de fratura. Esse aí foi o primeiro comentário do Dr. Alexander Rossato, que é ortopedista da AACD, tá bom? E aí o GE vai trazendo um pouco mais de detalhes explicando o que esse tipo de lesão costuma causar. Esse tipo de contusão acontece devido a impactos ou pancadas fortes na junção costocondral. O cenário costuma gerar muita dor, dificuldade para respirar ou fazer esforço no tronco. Como citado no laudo, o trauma ainda levou a hematomas musculares profundos, o que significa dizer que houve um acúmulo de sangue nos músculos adjacentes à área lesionada, no tamanho de 3,1 e 2,3, especificados no relatório médico. Pode ser considerado médio. Os hematomas geram espasmos musculares e podem levar a costocondrite, inflamação da cartilagem que liga as costelas ao nosso externo no peito. A partir do relatório, o médico ortopedista traumatologista do esporte Adriano Leonardi ainda destaca a presença de uma pubalgia e um problema leve no quadril de Léo Jardim, mas que aparentemente não estão impedindo o goleiro de atuar. E aí, sobre o tempo afastado, já o Eu Atleta vai dar aqui um pouco mais de complemento. Apesar de dor intensa, essa contusão não é grave. Normalmente quem sofre lesão fica afastado das atividades por cerca de 2 ou 3 semanas, segundo os especialistas ouvidos pelo Eu Atleta. Pode-se entender em casos mais dolorosos, mas não são tão comuns. Enquanto eu concluo aqui, eu já vou deixar rodando para vocês a imagem que o AKZ TV e o Pedrosa tiveram acesso
no estádio do Beira-Rio, aonde o Léo Jardim cai, tem a finalização do jogador do Inter, e ele coloca a mão na costela e fica pedindo atendimento. E o bandeirinha, que tá ali próximo ali ao Léo Jardim, ele impede a entrada do fisioterapeuta e do médico do Vasco para atender o Léo Jardim. Então o que diz o chefe da arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, é mentira. O Léo Jardim não teve atendimento fornecido e ele, Léo Jardim, teria negado o atendimento, segundo disse o Rodrigo Sintra. Então eu só quero ver o que a CBF vai fazer com essa brincadeira. Beleza? E aí sobre o tempo, que dependendo desse tipo de lesão, o jogador pode ficar até 15 dias afastado, mas muito provavelmente ele consegue voltar antes. Não há necessidade de tratamento avançado ou intervenção cirúrgica para essa condição, uma vez que não está associada à fratura. A recuperação é feita inteiramente com analgésico e com fisioterapia. Mesmo com a estimativa de 2 semanas dos especialistas, Léo Jardim está na lista de relacionados do Vasco para a próxima partida, tá? Então tá feito aí o registro para vocês, 2 fontes aqui, Adriano Leonardi e também o Alexander Rossato, um médico da ACD e o outro que é comentarista ali da coluna E o Atleta. Então tá feito o registro, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tá muito feia essa situação para a CBF, quero ver o que a instituição vai fazer de cima para baixo, já que o chefe da arbitragem está agindo de corporativismo e está aí defendendo o seu ato. Para fechar, eu já vou caminhando para me despedir, vou trazer opiniões pesadas aqui. O Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista da TNT Esportes, e também o Pilhado, batendo muito duro e tratando aí como uma grande sacanagem o que aconteceu com o Vasco. O Vitor Sérgio Rodrigues, inclusive, usa o termo roubo, tá? Antes, lembrar vocês que o Dia dos Pais está chegando e na Golcase, meu parceiro, você não vai dar mole. O presente do seu pai tá aqui, ó. Capinha de celular na Golcase, comprando uma, a segunda sai de graça. Você pode personalizar aqui, ó, com o nome do seu papai, tá? Por menos de 50 reais, você leva aí 2 capinhas do Vascão da Gama. Tem várias estampas, não são apenas essas aqui. Você pode personalizar com o seu nome, o nome do seu pai, tá? Dá uma olhadinha no site da Golcase que com certeza alguma vai te agradar. Nossa garrafa fresh de entrada aqui, ó, Urban, perdão, 500 ml, tá saindo usando o meu cupom que tá passando aí na tela, Algo Vasco, tá saindo por incríveis R$ 74,00. Não perca, tá? Nossos copo Vibe, R$ 84,50. Olha aí o nosso terceiro uniforme de 2023 do Centenário dos Camisas Negras. Você pode estar personalizando também. Tem várias estampas. O nosso copo tá saindo na promoção a R$ 84,50 se você utilizar o meu cupom. Nossas garrafas modelo Fresh tá saindo aí na promoção por R$ 151,50 se você utilizar aí o meu cupom. Porém, tem a grande sacada. Se você levar uma garrafa Urban mais o copo Vibe, os dois juntos na promoção, já usando o meu cupom, sai por R$ 218,00. Olha que descontaço. Pode ficar com uma, dá pro seu pai. Se você for só na garrafa, 950 ml, ela tá saindo nesse momento mais barato do que a garrafa de 650 ml. É para tu levar a maior mesmo. Então corre lá no site da Golcase, aproveita. O presente do seu papai tá aqui. Lembrando aí que todos esses produtos têm para os principais grandes clubes brasileiros. Então para quem torce para Flamengo, Fluminense, Botafogo, Inter e por aí vai, pode estar comprando produtos da Golcase e usa o cupom GOVASCO, que ele é aplicado a todos os clubes. Então não perde aí essa oportunidade. Golcase, parceira do canal Futebolaço. E agora na sequência, Vitor Sérgio Rodrigues, e para fechar, o Pilhado. Neste mesmo jogo, não é no Campeonato Paulista, não é quando o Flávio vai para apitar na Comebol, não é na Série B. É no primeiro tempo desse jogo. Neste mesmo jogo, com 27 minutos do primeiro tempo, 27 minutos, a imagem tá aí para quem quiser ver. A gente não pode botar porque a gente não tem os direitos, mas tá aí você olhar o auxiliar da preparação do Inter vai do lado da trave ali e fala pro Rocher, cai que o Roger quer dar instrução. No mesmo jogo. Exatamente o que o Léo Jardim fez. Exatamente igual. Exatamente. E a sequência de transmissão aparece o cara indo lá, falando pro Rocher cair. O Rocher caindo. O Rocher caindo. A imagem seguinte que o diretor de TV coloca, sabe o que é? É o Roger num bolinho de 4 jogadores do Inter passando instrução. Porque o time tava tomando sufoco. Porque o time tava tomando um baile do Vasco. É isso aí. E o que o Flávio fez?
Nada. Não deu cartão amarelo. Entendi. Não, Então, inclusive, assim, deixou atender o Rogério. Deixou atender dentro do campo. E tem que ser, porque é goleiro, o goleiro tem que ser atendido dentro do campo. Não adianta você mandar o goleiro sair e o jogo recomeçar porque não tem goleiro. Então, assim, o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, e eu tô falando a palavra popular, que o torcedor né? fala, Popular, isso. o torcedor do Vasco que está se sentindo roubado, ele tem razão em se sentir. Porque no mesmo jogo, o mesmo árbitro tomou uma atitude completamente diferente na mesma situação. Tá, mas então você fala isso em relação a critério do próprio árbitro. A critério do próprio árbitro. E não em fato pela situação. Então, aí tem uma segunda coisa, que é, a partir de agora vai ser assim? A partir de agora, todo goleiro vai ser tratado assim? Que aí acho que a dor do torcedor do Vasco vai diminuir um pouco. Ele vai falar, tá bom, o meu foi o primeiro, entre aspas, meu foi o primeiro, mas a partir de agora vai ser assim. Alguém aqui acha que agora vai ser assim? Não vai. Não. Então, assim, com todo carinho, você fazer a coisa que a lei manda e ser injusto pode acontecer. O árbitro rasgou o regulamento em algum momento? Não. Ele foi justo? Não. Ele não foi justo. E acho que por isso que o torcedor do Vasco tem todo o direito de se sentir injustiçado. Uma coisa que eu aprendi no futebol é que juiz bom é aquele que não vira manchete no dia seguinte. O Flávio Rodrigues de Souza, ele não foi só a manchete de Inter e Vasco. Ele foi o assunto da rodada, o tema mais debatido dos jogos do fim de semana. Ah, mas ele só aplicou a regra ao dar o segundo cartão amarelo para o Léo Jardim, poderão dizer os defensores do juiz. De fato, a regra permite que ele, juiz de futebol, julgue que o que estava fazendo o Léo Jardim era antijogo, era apenas para retardar o reinício da partida, e ele tem direito de ir lá e dar o segundo cartão amarelo. Mas a regra também dá elementos ao árbitro para que ele permita que o goleiro sempre seja atendido, que ele, árbitro, não julgue a dor ou a intenção do goleiro e sempre permita o atendimento médico. Então a regra dava os dois caminhos para o árbitro, e ele optou por um deles, na minha opinião, pouco sabiamente. Até porque, naquela mesma partida, quando estava 0-0, as imagens mostram isso claramente, o Rocher se joga pedindo atendimento para que o Roger Machado pudesse reorganizar o time do Inter. O jogo não tinha 30 minutos ainda, o Vasco dava um baile e aquilo aconteceu no mesmo jogo. Só que o Flávio se irritou com o Léo Jardim, não se irritou com o Rocher quando estava 0-0 e puniu apenas o goleiro do Vasco. Nenhum juiz de futebol consegue aplicar a regra 100% do tempo, do primeiro ao último minuto de um jogo. Isso é humanamente impossível. O que o Flávio conseguiu fazer ali, na minha opinião, foi aplicar uma injustiça, punindo apenas um lado da história. Eu não estou aqui defendendo que o que fez o Léo Jardim foi bonito, é bacana, muito pelo contrário. A gente tem que cobrar agilidade, compromisso com a agilidade no jogo de futebol. Mas não é a atitude do Flávio, na minha opinião, que vai provocar isso. A gente aqui, brasileiro, cobrou que o Júlio César tivesse feito a mesma coisa quando a Alemanha abriu 3-0, no fatídico 7-1 de 2014. Então isso virou uma ferramenta que os goleiros de todo mundo têm para aplicar. Isso é bonito, é bacana, é uma outra história. Na minha opinião, a atitude do Flávio não vai contribuir para corrigir isso. Pelo contrário, vai dar ao Vasco um discurso até o fim do campeonato que ele não foi julgado com a mesma régua dos demais goleiros e rivais do Campeonato Brasileiro. E sorte do Flávio que o técnico do time carioca não é o Luiz Felipe Scolari. Porque se fosse, na segunda-feira, o Léo Jardim apareceria engessado do pé ao pescoço para demonstrar que o que aconteceu domingo foi gravíssimo, uma dor. Como o técnico do Vasco é o cordato Fernando Diniz, o Vasco conseguiu um diagnóstico, submeteu o Léo a exames e mostra que o Léo tem hematomas, como aliás quase todo mundo que entra num jogo de futebol está sujeito a sair de uma partida com hematomas. Mas eu não sou médico, eu não vou julgar aqui o exame e nem o diagnóstico do Léo Jardim. Eu sou jornalista e como jornalista eu constato que infelizmente o árbitro tomou uma decisão que transformou ele em protagonista da rodada. E a gente está debatendo o assunto até hoje, 2 dias depois, e no meu entendimento ainda vamos debater esse lance por um bom tempo. Porque o Vasco agora tem um argumento, inclusive documentado, para chamar de dele até o fim do campeonato. Sobre a expulsão do Léo Jardim, goleiro do Vasco, achei uma palhaçada sim e vou explicar por quê. Tem muita gente falando, pilhado, mas você é a favor da cera de goleiro, isso tem que acabar. Eu concordo que tem que acabar.
Agora, tem que acabar se for para acabar em todos os jogos. Não adianta você ter um árbitro que expulse o goleiro do Vasco na partida contra o Internacional, se em todas as outras partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, isso acontece e os árbitros não fazem nada. Então tem que ter um critério, porque eu afirmo, o Vasco foi prejudicado porque quase todos os goleiros da Série A fazem o que o Léo Jardim fez. E nenhum nunca foi expulso, com raríssimas exceções. Parece que teve um caso que o Cássio foi expulso. Então, ou você usa o mesmo critério em todos os jogos, ou eu posso dizer sim que o Vasco foi prejudicado. Porque o Léo Jardim poderia estar fazendo cera? Sim. Eu acho que ele estava fazendo cera? Sim. Só que o árbitro, ele não pode garantir se ele estava lesionado ou não, se ele estava sentindo dores ou não. Agora, se passar a ser assim em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou aplaudir. Eu vou dizer que a arbitragem pode acabar com a cera de goleiros. Porque sempre o goleiro cai no chão, simulando alguma lesão, porque sem o goleiro o jogo não pode continuar. Agora, como isso aconteceu apenas no jogo do Vasco, e eu vejo acontecer em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, aí eu digo e afirmo, foi injusto, o Vasco foi prejudicado pela falta de critério da arbitragem brasileira. Bom, galera, é isso, concordo com os companheiros, acho que eu já falei bastante sobre o tema também, mas eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Chegou até aqui, gostou do vídeo? Pô, deixa o like que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo à família Futebolaço. Aproveita para se inscrever, é um prazer produzir conteúdo para vocês todos os dias aqui no canal. Então amanhã eu chego aí com a nossa primeira edição, dia de jogo do Vascão, então vambora. Essa vitória tá madura, está na hora que ela vai chegar. Ela dá um recuo, se Deus quiser a gente vai quebrar esse tabu. O Vasco não perde a 3 jogos, a gente vem de 3 empates e é bem verdade que também não ganha 5, que antes desses 3 empates nós tivemos aí 2 derrotas. Então se Deus quiser uma vitória agora, a gente vai emendar 4 jogos sem perder, quem sabe uma boa atuação e uma arrancada aí do time do Diniz, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e amanhã eu chego com a nossa primeira edição. Tamo junto.